Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professor Ronaldo Rial, o seu professor de redação, literatura brasileira e gramática. Na aula de hoje a gente vai abordar um assunto muito sério, que é flexão e grau do substantivo. Isso mesmo, flexão e grau. Quando nós falamos de flexão, nós estamos falando de uma palavra, que é um radical, que pode ser acrescida de um sufixo. Quando nós falamos de flexão, a palavra é semelhante a uma lanterna dessa daqui, de computador, que ela pode ser mudada. Eu posso colocar ela para cima, colocar no meio, para baixo. A palavra do substantivo na nominação é a mesma coisa. Quando a gente fala de grau, é que nem na matemática, não tem 90 graus, 45 graus, 180 graus. Aqui, a gente coloca aqui no grau de 90, né? Um grau de 90, um exemplo. O sufixo, na gramática, do substantivo aqui, ele vai servir para isso. E a gente vai chamar de grau. Esse grau ele pode ser aumentativo e diminutivo, tá bom? E eu vou deixar para você um slide, somente com a minha voz, para poder facilitar a sua concentração. O que eu quero é que você se concentre nessa aula, tá bom? Olha lá, hein, pessoal, vamos concentrar nessa aula que é muito importante. Entender esse processo, ele é fundamental para você usar nas provas e nos concursos. Estudar classes de palavras é a mesma coisa que você conhecer o básico da matemática. Mais, menos, subtração, divisão. As classes de palavras, elas são a base para você entender a análise sintática, entender a interpretação de texto, produzir uma boa redação e até usar uma regência, que é uma coisa muito complexa, que é a regência nominal, que vai exigir aí a preposição correta. Vamos lá para a nossa aula pelo PowerPoint. Pessoal, concurseiro, candidato para o Enem e outros concursos, vou te pedir que preste atenção nessa palavra. Olhe para o seu pé. Vamos usar essa palavra e a representação do teu pé para mostrar essa flexão. Observe. Nós temos um radical que não é mudado e não é modificado. Nós temos uma flexão, que essa palavra está sujeita à mudança. No meio dessa mudança, a gente usa o sufixo para mudar o significado dessa palavra. Quando nós pensamos em sufixo, a gente tem que pensar em grau. Quando nós falamos em grau, nós estamos falando tanto para mais quanto para menos. É como se fosse uma matemática, tá? Eu quero flexionar essa palavra num grau aumentativo, sabe? Eu olho alguém e falo, nossa, o cara tem um pezão. Nós temos uma palavra aumentativa aqui, né? Nós estamos usando um aumentativo para falar que a pessoa tem um pé grandão, um exagero. E quando a pessoa tem um pé calçando no 33, 34, 35, a gente chama de pezinho, não é verdade? Quantas vezes você fala, olha lá o pezão, pezinho, né? Palavras que se usavam muito antigamente, né? Tinha até um candidato aí do Rio de Janeiro chamado Pezão. O apelido dele era Pezão, ele era candidato. Então observe bem. É um ciclo. O sufixo, ele faz parte desse processo. Ele ajuda na flexão para aumentar e diminuir. Tá bom? Esse é o conceito principal da flexão e grau dos substantivos. Vamos para mais uma etapa. Aqui nós temos uma palavra, filho. Filho é uma palavra afetiva. Quando nós abordamos a palavra filho, nós também temos que lembrar do radical, que essa palavra ela é inalterável. Ela precisa de um sufixo ou de um prefixo. O prefixo vem na frente do radical e o sufixo vem depois, para relembrar, tá bom? Observe, a gente precisa do radical e de uma flexão para poder mudar essa palavra. Para a gente mudar essa palavra, a gente precisa do sufixo. E para esse sufixo funcionar, a gente precisa do grau, que é mais e menos. Tá? Lembrando, reforçando que essa palavra é uma palavra afetiva. Quando sua mãe chama você de filhão, filhinho, observe. Filhinho, né, eu coloquei mais aqui, mas na verdade é uma pegadinha para pegar vocês na atenção. Tá? É o contrário, é filhinho, é menos, tá bom? Uma forma de carinho. E filhão, filho grandão, né? Eu apenas inverti os sinais aí para você poder prestar atenção. Preste atenção, hein? Filhão é aumentativo e filhinho é diminutivo, mas não diminutivo pejorativo. Não é algo para desvalorizar a nominação que foi ali colocada.
As duas palavras têm valor de sentimento. Então, quando nós falamos de aumentativo e diminutivo, flexão e grau, a gente está usando em questão de tamanho e também estamos usando também numa questão de qualidade, numa questão de valorização de alguém, tá bom? Então, o aumentativo e o diminutivo serve para isso, para nomear algo carinhoso, tá? Esse é um valor semântico que nós usamos na nossa sociedade. Ô filhinho, ô filhão, tá? Amorzinho, amorzão. Essas palavras, elas não são inferiores, elas são palavras de cunho emocional e não tem nada a ver com inferioridade. Agora a gente vai para uma fase para mostrar algo contrário. Observando que essa palavra chega no sufixo, é um ciclo, observou? Radical, flexão, sufixo do grau, e esse grau vai flexionar o radical, que é a palavra filha. Vamos para mais um exemplo. Porco. Lá vem coisa, hein? Nós temos um radical, que é uma palavra inalterável, e nós temos uma flexão. Essa palavra, ela aceita flexão. Lembra de quando a gente fala da palavra variável e invariável? Quando a gente fala de variável é isso, que ela está sujeita a flexões. Esse radical, ele aceita essa flexão, tanto para aumentar como para diminuir. Eu coloquei vermelho para mostrar algo inferior, algo pejorativo, algo envolvendo ao bullying, coisa horrível, né? Que não se deve acontecer nem nas escolas e nem nas empresas privadas ou públicas. Nós precisamos do sufixo aqui para modificar, flexionar essa palavra. Lembrando que esse grau, ele pode ser aumentativo e diminutivo, que é aumentativo. Quando você vê uma pessoa muito relaxada, que não cuida de muita coisa, deixa tudo jogado, né? A gente usa a palavra relaxado, mas também a gente usa a palavra porcalhão, não é? Aquele cara que está fritando hambúrguer lá, coçando o nariz, enfiando a mão nas nádegas, né? A gente chama esse substantivo desse substantivo próprio, que a gente pode criar um nome, Zezão, Tonhão, qualquer outro nome, né? A gente pode falar da seguinte forma: Tonhão é um porcalhão, quer dizer, Tonhão não tem higiene nenhuma, a lanchonete dele é suja, é barata para tudo que é lado. Então, porcalhão é um substantivo aqui que é usado num valor semântico para indicar algo pejorativo, algo ruim. Vocês observaram, meus amigos, que esse substantivo, essa ideia de aumentar e diminuir, pode ser algo carinhoso e afetivo, como algo também pejorativo e ruim? Então, isso é muito importante para o entendimento semântico, para o entendimento da escrita e para o entendimento de outras categorias gramaticais, lembrando que as 10 classes de palavras é como se fossem operações básicas da matemática. Se você não saber elas, é como você saber, se você não sabe uma multiplicação, se você não sabe uma conta de mais, menos, você não vai conseguir fazer uma trigonometria, você não vai conseguir fazer uma razão inversamente diretamente proporcional. E a gramática é a mesma coisa. Vamos refletir sobre isso, tá bom? E para reforçar, o sufixo é um ciclo, radical, flexão e sufixo, e grau, para poder chegar nesse resultado. Isso mesmo, nesse resultado. Vamos para mais um exemplo de ouro. Nariz, uma palavra que é usada pejorativa. Uma palavra usada pejorativa. Nariz, uma palavra usada pejorativa. Vamos lá. Nós precisamos do radical, que é uma palavra que não modifica. Nós precisamos de uma flexão para poder modificar essa palavra. E modificamos essa palavra por meio do sufixo, que é a última palavra aí do radical. Tá bom? Para a gente mudar esse sufixo, nós precisamos de um grau. Esse grau ele pode ser aumentativo e diminutivo. Nesse caso, a gente vai usar aumentativo, tá? Quantas vezes na escola o estudante, de forma irracional ou ilógica, vê no rosto da pessoa um destaque, né? Vamos usar o exemplo do Luciano Huck, né? Que dizem que ele tem um narigão, né? Quando você lembrar dessa palavra narigão, você lembra que gão é um sufixo. A gente tira o Z e coloca narigão. E esse narigão, ele é um sufixo. Observou que é um ciclo? Eu tenho um radical, que é uma palavra que não muda. Eu preciso flexionar ele por meio do sufixo. Mas para eu flexionar, eu preciso do grau. Ele pode ser aumentativo e diminutivo. E a gente usa um aumentativo para dizer que a pessoa tem um nariz maior que tudo ali, infelizmente. É um bullying, uma coisa horrível que não se faz com ninguém. Na verdade, muitas das vezes
Pode parecer uma brincadeira saudável, mas a pessoa que tem o nariz grande vai se sentir ofendida, então não faça isso, tá bom? Estou colocando esse exemplo para mostrar que o aumentativo e diminutivo pode representar algo bom como algo pejorativo. E aqui mais um exemplo de pejorativo, algo ruim, algo que denigre a imagem de alguém. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que essa aula tenha tido um objetivo para você. Eu espero que essa aula tenha sido de grande valor e tenha agregado para o seu conhecimento nas provas e nos vestibulares futuros. Eu sou o professor Ronaldo Rial e até a próxima aula. Tchau, tchau!